Glória a Deus. Amém. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez nós estamos aqui nesta noite preparada pelo Senhor para o nosso momento com Deus. Noite de café forte. Noite de atitudes de um vencedor. Noite de encontro dos valentes da fé. A paz do Senhor. Como é que foi o teu dia, querido e querida? O que Deus tem feito na tua vida? O que Deus tem feito na tua família? O que Deus tem feito nos teus empreendimentos? Você pode essa noite dar glórias a Deus pelos feitos dele sobre sua vida? Amém? Eu quero dar glórias a Deus por todos os feitos que o Senhor tem realizado sobre nossas vidas, porque eu creio que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, amém? Eu penso nisso e acredito nisso, porque o Senhor está moldando as nossas vidas em meio às circunstâncias para sermos mais parecidos com o Filho dele, amém? Que o Espírito Santo de Deus fale poderosamente ao seu coração. Hoje a gente quer continuar falando sobre esse tema, essa série de atitudes de um vencedor. Nós estamos compartilhando e falando sobre a batalha épica, a batalha de Golias versus Davi. Nós estamos ministrando nesse texto que toda criança que caminha dentro da igreja do Senhor conhece a história, e essa história, conforme a gente tem falado, não é uma história só para criancinha, tem ensinamentos profundos para cada um de nós, queridos, e nós estamos compartilhando sobre esta palavra, as atitudes de um vencedor. Davi venceu Golias, aleluia, amém? Davi venceu aquela circunstância difícil, aquele momento difícil, aquele momento em que todos estavam apavorados, naquele momento em que todos estavam com medo, diz o texto sagrado em 1 Samuel 17. Eu não vou ler o texto, mas depois você pega a sua Bíblia, leia o texto, 1 Samuel capítulo 17. O exército de Israel, sabe, eles tiveram medo, eles tremeram, o rei tremeu, Saul tremeu, diz o texto, só vou ler um versículo 11, né, só para recapitular: ouvindo Saul e todo Israel a palavra do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Eles tiveram medo, eles tremeram diante da afronta do inimigo. Sabe, queridos, e isso tem trago um contexto muito forte para nós nos dias de hoje, pelas adversidades que estamos enfrentando, que para uns tem se tornado gigante. E eu quero te dizer nessa noite que você pode também vencer esse gigante que tem se manifestado sobre sua vida. Eu acredito, filho, você que é empresário, olha, esse gigante aí que está se levantando aí, eu acredito que você pode vencer esse gigante que está se manifestando aí. Você, chefe de família, eu acredito que você pode vencer esse gigante que está se manifestando por aí. Você que está sendo acometido por questões de saúde, eu acredito que você pode vencer esse gigante que está se manifestando por aí, porque a gente aprendeu nesses dias que mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. A gente aprendeu nesses dias que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós aprendemos nestes dias que a gente primeiro precisa vencer o nosso interior, sabe, os nossos medos, os nossos traumas. Segundo, a gente precisa vencer aquilo que se levanta contra nós através das coisas visíveis que se manifestam, as coisas exteriores, as palavras exteriores de não consigo, que você não vai conseguir, que nada vai dar certo para você. Eu quero te dizer que você tem tudo para vencer esses gigantes que manifestam sobre a sua vida.
E a história, então, narra sobre essa luta épica de Davi e Golias, são os dois personagens principais, mas nós temos outros personagens aí nessa história, nessa narrativa bíblica, que também fazem alguma ênfase para aprendizado para nós. E eu acho muito lindo porque esse ponto aqui, queridos, sabe, eu aprendi no meu começo de caminhada sobre essa palavra aqui, amém? Essa palavra é algo que eu recebi e achei bom para a minha vida, esse ponto aqui, e eu quero compartilhar com você, amém? Então eu peço até licença a um homem inspirado por Deus que falou sobre esses pontos que marcaram minha vida. Eu peço até licença a ele para reproduzir aqui sobre este ponto aqui, amém? Mas eu acho que é muito especial, é muito poderoso essas palavras aqui. Nessa batalha, olha bem, nós temos um cara chamado Davi. Diz aqui no capítulo 17, no verso de número 36, que Davi chegou ali no campo de batalha, viu tudo, e ali ele está falando com Saul, verso 36, ele fala assim, olha, o teu servo matava assim o leão como o urso, este incircunciso filisteus será como um deles, porque afrontou o exército do Deus vivo. Deixa eu só orar um pouquinho por você, amém? Para que o Espírito Santo de Deus fale ao nosso coração. Nós estamos matriculados na escola do Espírito Santo e eu tenho certeza que ele vai te ensinar nessa noite, amém? De uma maneira muito poderosa. Pai, esta é a tua palavra. Abre o nosso entendimento, Senhor Deus. Reproduza aquilo que o Senhor tem colocado em meu coração. Reproduza ao coração dos teus filhos que estão conosco nesta noite, para que possam ser edificados por este ensinamento poderoso, ó Pai. Ó Deus, pedimos, Senhor, ó Deus, que o Espírito de vida venha a ser manifesto sobre os seus filhos, porque, Senhor, ó Deus, o Senhor veio trazer vida através do Senhor Jesus Cristo para todos aqueles que creem no seu nome. E pensamos e cremos que este tempo não é tempo de morte. Cremos que este tempo é tempo de vida, e vida com abundância para aqueles que creem no seu nome, Senhor Jesus. Então fala conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, nós te pedimos, amém. Amém. Olha bem, aqui a gente tem, Golias, a gente tem Davi, a gente tem Saul, a gente tem Eliabe, a gente tem uma turminha aqui nesse contexto aqui, amém? E cada personagem desse tem um referencial que a gente pode aprender. Falando de Davi, é o cara que venceu Golias, amém? É o cara que Deus manifestou a glória dele. Davi, ele não era um soldado profissional. Davi era o cara menos provável, sabe? Davi era a pessoa menos provável de estar naquele combate. Olha, Golias era um cara formado em guerra, Golias era um cara extremamente preparado para a guerra, e Davi simplesmente não era o cara comissionado para aquele momento, não era o cara preparado, humanamente falando, para aquele momento, não era o cara que passou pelos quartéis para se preparar para a batalha, como nós temos o nosso exército brasileiro, né, que leva lá os nossos filhos a partir dos 18 anos para viver ali um tempo, para poder aprender a questão da guerra, para se preparar para um possível confronto de guerra, sabe? Davi não foi um cara preparado humanamente falando para estar num contexto de guerra. Davi, ele trabalhava em sua casa, o seu trabalho era na sua casa. Davi, ele era um pastor de ovelha. Davi fazia as obrigações da sua casa, enquanto os seus irmãos mais velhos foram para a linha de frente, foram para a linha de batalha, porque eram homens capazes de estar na batalha. Mas Davi era o menos capacitado. Né? Quero abrir um parênteses para você começar a entender. Olha, às vezes você acha que você não é capaz. Às vezes você pode achar que não tem a mínima condição de exercer alguma coisa, de fazer alguma coisa, mas essa noite eu quero te dizer,
Se Davi, que não era o cara menos provável para a batalha, para vencer aquela guerra, humanamente falando, e venceu, pensa se você não pode ser um desses vencedores. Então, qual foi a atitude de Davi? Qual era a diferença de Davi entre os outros que eram homens de guerra? O que havia em Davi que fazia a diferença dos outros que eram homens de guerra? Eu vou te dizer, a diferença, o que fazia a diferença em Davi era uma coisa chamada unção. Unção de Deus. Eu vou repetir para você. Unção de Deus. Havia sobre a vida de Davi uma unção de Deus. Quando que Davi recebeu essa unção? Quando o profeta Samuel vai lá na casa de Jessé e o que? Ao mandato de Deus, à direção de Deus, é ungido. O óleo é colocado sobre a cabeça de Davi e ele é ungido como rei. E ele é ungido, ele é separado como rei. Ele recebe uma unção que faz a diferença. A unção de Davi o colocava como rei. Olha, queridos, essa unção é poder de Deus para vencer nesta terra. Esta é a mesma unção, querido, que eu quero te dizer que está na minha vida e na tua vida, que se chama Espírito Santo de Deus. Ah, querido, então sobre a sua vida, e que você está em Cristo, o Espírito de Deus está em você e ele traz sobre você a unção para vencer nesta terra. A unção para vencer o pecado, a unção para vencer as adversidades, dificuldades. Ele traz sobre a sua vida esta unção. Davi tinha um diferencial, ele era o ungido. Quem você é, querido? Você é ungido. Você é ungido, você tem a unção de Deus sobre a sua vida, você tem o Espírito de Deus sobre a sua vida. Vamos entender, Davi, ele era um iniciante naquele negócio, ele era um iniciante naquela questão de guerra, de batalha. A gente não pode perder isso. Ele jamais havia entrado na linha de confronto, de batalha com indivíduos, com pessoas. Mas ele estava na escola do Espírito Santo de Deus. Então, ele fala com o rei Saul, ele fala, Senhor, rei, olha bem, fica tranquilo. Porque quando eu estava pastoreando o rebanho de papai, vinha um urso, vinha um leão e arrebatava alguns dos animais que eu pastoreava, eu tomava esses animais da boca deles, de suas bocas, para que não levassem com eles. Olha, ele não se dava conta se já estava morto ou se o animal ainda estava vivo, ele não dava o direito legal para que o animal levasse embora aquilo que o seu pai havia colocado em suas mãos para cuidar. Deixa eu te dizer, filho, tem uma revelação de Deus para você aqui nessa noite, amém? Não deixa o inimigo levar embora, querido, aquilo que o teu pai do céu colocou na tua mão para você cuidar, querido. Hein? O que Deus colocou na tua mão para você cuidar? Vai lá. Hein? Não deixa o inimigo levar embora, não. Ah, querido, podem ter falado para você, olha, tá falido. Você pode estar olhando essas questões como está. Ah, eu não vou ter jeito, não vai ter solução. Deixa eu te falar, se foi o teu pai que colocou na tua mão, não abra mão, não deixa o inimigo levar. Faça como Davi, tenha uma unção sobre a vida que vai fazer a diferença. Você é um ungido de Deus, você é um escolhido de Deus, você é um separado de Deus. Esta é uma revelação para você nessa noite. Ah, querido, isso foi muito forte na vida de Davi. Davi, ele estava na escola do Espírito Santo de Deus e ele foi aprendendo sempre com as circunstâncias de sua vida. Davi estava aprendendo em cada momento que vivia. Ele estava crescendo na intimidade com Deus, crescendo na intimidade com o Espírito Santo de Deus.
Por isso que a gente começou falando que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 28, é um texto que eu falo muito, porque o que eu tiro para a minha vida é que cada momento de adversidade que se manifesta, ou seja, aqueles momentos de altos e baixos que se manifestam sobre a minha vida, sabe que você pode fazer assim, ó, altos e baixos, ó, altos e baixos. Imagina, você está aqui nos altos e baixos da vida. Isso, para mim, são somente um trampolim para alcançar aquilo maior que o meu Deus, o meu Pai tem para mim. Amém, queridos? Acredite nisso. Isso faz a diferença na nossa vida. Se você crê nisso, dá um glória a Deus aí onde você está, em nome de Jesus. Amém? É isso. Isso faz a diferença muito grande entre um vencedor e um derrotado. Sabe? Então, a atitude de Davi diante daquela questão nos leva a entender como Deus trabalha. Você está pronto para aprender? Ou você sabe tudo? Você sabe, você não aceita ensinamento de ninguém, não, querido? Você é o bambambam dos assuntos, você não recebe mais nada de ninguém, você é o cara, você não para aprender um pouquinho, não, você é autossuficiente. Sabe, queridos, a minha Bíblia ensina algo muito forte, e é isso que a gente precisa aprender nessa escola do Espírito Santo. Davi enfrentou Golias e venceu. O menos provável de vencer, venceu. Agora, o que havia diferente no Davi? O coração. O coração. Sabe qual o grande problema que eu vejo na humanidade? É uma coisa chamada soberba. É o grande problema que eu vejo na humanidade. A soberba. O ser humano é soberbo. Você não, amém, querido? Eu acredito que você não é soberbo, amém? Posso ouvir? Eu quero ouvir assim, pela fé. Eu não sou soberbo. Mas aos soberbos, a Sagrada Escritura fala assim, ó, Deus resiste aos soberbos. Se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, o que eu estou vivendo hoje tem um propósito maior da parte de Deus. Então, eu preciso entender que Deus tem planos, seus projetos, eu preciso estar sensível a ouvir a voz de Deus, eu preciso estar com o meu coração quebrantado para ouvir a voz de Deus. Sabe, queridos, Deus, ele fala, Deus está falando. Agora, a gente precisa estar sensível para ouvir. Você é filho de Deus? Ou você é criatura de Deus ainda? Se é criatura, não vai ouvir Deus falar, não. Mas se é filho de Deus, vai ouvir Deus falar. E aí, o que acontece? O ser humano é soberbo. E a Bíblia fala que Deus resiste ao soberbo. Então, você é soberbo com as coisas que você tem, você é soberbo com os seus empreendimentos, você é soberbo com a sua sabedoria, você é soberbo com a vida que você leva, você é soberbo, você não aceita ninguém falar o contrário de você, você é soberbo, e aos soberbos Deus resiste, Deus resiste, é você bater com a porta na cara, tentando ir adiante, mas Deus está na tua frente te resistindo. Você acha que vai conseguir vencer Deus, queridos? Deus resiste aos soberbos, mas a Bíblia também fala que dá graças aos humildes. Graça é favor não merecido. O soberbo acha que merece alguma coisa. Querido, os humildes dão graças por tudo aquilo que Deus tem feito. Você já deu graças a Deus hoje? Essa tarde eu estava num momento muito gostoso, com um grupo de irmãos, sabe? E a palavra que Deus deu a um dos irmãos que estavam conosco era: me louve, me adore, me glorifique nesse dia.
É isso, sabe? Estar sensível à voz de Deus e aprender a glorificar a Ele, ser humilde na presença dEle, e aí vem a graça de Deus sendo derramada sobre as nossas vidas. É o favor que nós não merecemos sobre as nossas vidas. Aí vem o gigante, aí sabe o que acontece? Deus sai para pelejar por você. Vem as adversidades, as dificuldades, Deus sai pelas copras das amoreiras como um grande exército para pelejar com você. Ah, querido, vem lá o cerco do inimigo contra a sua vida, aí Deus vai e abre os olhos para que você veja que há uma multidão do exército celestial para te livrar e te guardar. Isso é humildade, é a graça de Deus. Mas quando você acha que merece alguma coisa, que é alguma coisa, querida, a derrota vai vir. A derrota vai vir, pode ter certeza. Se você acha que você merece alguma coisa, que você pode alguma coisa por si mesmo, olha, querida, é caminho de derrota. Mas se você acredita que é a graça de Deus sobre a sua vida, um milagre pode acontecer. Sabe, queridos, a atitude de vencedor, a primeira atitude de vencedor que eu quero te falar nessa noite, querido, é uma atitude de quebrantamento. Amém? É atitude de quebrantamento. Eu volto a dizer, o pior pecado que existe na igreja do Senhor Jesus Cristo e no ser humano nos dias de hoje chama-se orgulho. Esse é o pior pecado na humanidade. Preste bem atenção. A Bíblia não diz que Deus resiste o adúltero. Pecado. Mas Deus não resiste o adúltero. A Bíblia não diz que Deus resiste ao mentiroso. A mentira é filha do diabo. Mas a Bíblia não resiste ao certo. Porque um de vocês são soberbos. Talvez, filho, você não está sendo abençoado porque você é soberbo, acha que sabe tudo, e os seus pais são caretas, quadrados, ou redondos, né? Sabe, queridos, a soberba de nossas vidas faz com que Deus se torne a barreira para que você não vá adiante. Então, Davi venceu Golias porque ele tinha um coração quebrantado. Pense nisso nessa noite. Pense nisso nesta hora. Como está o teu coração? Qual é a atitude que você está tomando? Que a soberba da vida toma o domínio e o controle da tua vida. Eu amo a tua vida. Você é mais que vencedor. Você é um valente da fé. Amém? Não deixe que a soberba domine o seu coração. Acredite, porque em Deus nós faremos proeza. Em Deus nós faremos proezas. Em Deus você fará proezas. Tenha uma noite abençoada. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz, as ricas bênçãos do Senhor sejam manifestas sobre a sua vida. Eu profetizo cura sobre ti. Seja qual for o mal que esteja te assolando, eu profetizo cura em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Eu amo a tua vida. Eu amo a tua família. Amém? A paz do Senhor Jesus Cristo.